E esta dupla aqui merece destaque. O Brasil não fez uma grande atuação, mas teve momentos bons e o Wesley, olha, a camisa ficou levinha, hein? Não sentiu o peso de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu diria que foi uma estreia espetacular. Ele entrou na metade do segundo tempo e jogou muito bem. A equipe melhorou com ele, né? Inclusive com as entradas do Savinho e do Matheus Cunha, que também foram bem, mas o Wesley de fato se destacou e eu acredito que o Dorival agora vai colocá-lo de titular na partida contra a Argentina na próxima terça em Buenos Aires. E os haters de Vinícius Júnior estão preocupados, porque um dos poucos argumentos contra ele é aquele, né? Não joga nada na seleção. Ele ontem fez um bom jogo. Em algumas oportunidades poderia ter chutado e feito gol, mas preferiu passar. Mas no final do jogo foi lá e decidiu. Gol do Vini, Brasil 2, Colômbia 1. Que a seleção brasileira encontre o seu caminho e que o Vini jogue a bola com a amarelinha que joga no Real Madrid. É a minha torcida. Concorda comigo? Primeiramente, um belo gol, né, dele, merece muito, não tem nem o que falar, para mim o melhor jogador do mundo que tem. Então, receber um elogio dele, uma motivação dele, para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível e chega um cara novo, igual eu, em primeira convocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito. Isso não tem, como é que eu posso falar? Não tem, ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda e isso motiva qualquer pessoa que vem para a seleção, for convocada, e os jogadores de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar. Em relação ao Wanderson, eu já vi uma gritaria ontem, não só de torcedores rubro-negros. O Wesley tem que ser titular. Daqui a pouco nós vamos fazer uma enquete aqui. O Wesley tem que ser titular já contra a Argentina? Ele entrou com personalidade, entrou arrebentando, entrou mostrando que ele mostra com a camisa rubro-negra, com a camisa da seleção. Tem que ser titular no Monumental de Núñez contra a campeã do mundo? Calma que eu tô vendo você ansioso olhando pra mim. Daqui a pouco vamos falar. Eu já sei a resposta da sua enquete. Também, ele tá assustado. Calma, Eugênio, que eu tô vendo você nervoso e ansioso. Eu já sei a resposta da sua enquete. Da minha resposta? Percentual do que Calma, o você povo tá vai nervoso. responder. Daqui a pouco vamos falar muito mais de seleção brasileira. Tá nervoso, Abel. Calma, Eugênio, calma. Eu tô calmo. Calma, Eugênio. Estou vendo você olhando pra mim, você tá Tô olhando tenso. assustado. Calma. Com a sua veemência. Você tá acuado. Calma. O Eugênio tá acuado. Calma, o Rafael Prats, que estava aqui outro dia, que falou, esse Wesley, ele pode virar o novo Cafu. Não. Calma! Calma! Isso é a cara não do faça Prats. isso com o Rafael Prats. E nem com o Wesley, Não faça, coitado. porque isso foi você que falou Eu não. na ocasião em que o Wesley foi convocado. Você falou aqui. Fãs de O esporte. melhor jogador do mundo hoje, de acordo com a FIFA. Além de tudo, tem um legado já gigantesco na luta contra o racismo no futebol. Então, Vinícius Júnior tem que estar em qualquer frase comparada aos melhores jogadores do mundo. Com relação a Leandro e Wesley, são jogadores de características diferentes. O Wesley é um lateral mais de força, de velocidade, de muito ímpeto. O Mais Leandro, Cafu, né? o Leandro era muita técnica. Era uma técnica extraordinária. Eu não vejo, por exemplo, o Wesley, num futuro, migrando para jogar na zaga como o Leandro jogou. Na zaga, porque até pelo porte físico, pelas características, mas o Wesley, eu acho que tem um futuro grande pela frente na seleção brasileira. Boa. Viu, Cristiano? Você mandou bonito, você cutucou a onça com a vara curta. Se for meio Leandro, meio Cafu, eu já tô satisfeito. Mas legal, entrou bem, brincadeiras à parte, entrou bem o Wesley ontem, tem jogado muita bola no Flamengo. Tomara que desenvolva também com a camisa da seleção e que tenha uma briga pela posição saudável aí com o Wanderson ou outros que apareçam. O Ian, que já foi convocado, não é Ian? O problema é aparecer outros. Tá demorando, né, Eugênio? Estamos esperando há um tempinho já. Aí tá difícil, lateral dos dois lados, né? Intervalo. Então é natural que sim, que ele se posicione aí na cabeça do torcedor brasileiro como um todo, como o cara que merece jogar contra a seleção da Argentina. Claro que ele é um jovem ainda,
é o jogo mais difícil das eliminatórias, jogar contra a campeã do mundo na casa dela, tem uma responsabilidade gigantesca, mas pela vontade que ele demonstrou nos poucos minutos que esteve em campo contra a Colômbia, ele se colocou numa posição muito confortável para ser titular contra a Argentina. Eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte: o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira. Chegou a hora do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Já há até um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Felipe Luiz é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais. Mas é exatamente esse o ponto. O Felipe Luiz, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Felipe Luiz, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são, se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3. Né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado, ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Boto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians na semifinal, 2 com o Atlético. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E depois ele ganha o Campeonato Carioca, que ele sempre colocou como uma pré-temporada, e é mesmo. Agora, terminou a pré-temporada. Agora, o papo é sério. E essa é a primeira temporada que o Felipe Luiz vai ter o início de trabalho lá desde janeiro e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Felipe Luiz. E outro detalhe, ele está envolvidíssimo no processo
de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Boto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV, e o Danilo me falou várias vezes que o Felipe Luiz ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Felipe ligou, o Felipe participou, e o Felipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então, isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Mas para ele chegar lá, com base para substituir o Simeone, ele precisa amadurecer aqui, no Flamengo. Então, sair agora do Flamengo e ir para a seleção brasileira, eu tenho a impressão de que não faz nenhum sentido na cabeça do Felipe Luiz e no planejamento de carreira dele. Seleção brasileira é top, é o máximo na carreira de um profissional. Embora hoje em dia muitos treinadores renomados prefiram trabalhar em clubes do que em seleção, porque os clubes pagam muito mais. Acho que ainda não é o momento dele. Existem outros treinadores, como por exemplo o Jorge Jesus, que é muito mais experiente e que tem esse desejo de dirigir a seleção brasileira, que estariam mais indicados nesse momento, mas isso não vai acontecer. Mas essa onda de Felipe Luiz na seleção brasileira, acho que é algo que vem de uma empolgação de fora, mas é prematuro. Não chegou o momento e eu acho que ele fica no Flamengo para firmar o início de carreira e depois parte para um caminho europeu. E lá na frente, quem sabe, a seleção brasileira. Parece que o Felipe dá um passo por vez e de maneira competente e planejada. Essa é a minha opinião, hein? Você concorda comigo, não? Dá uma onda aí e tal. Vamos lá, Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção. Igual já falaram do Abel Ferreira, quando ele estava bem no Palmeiras, que agora está muito mal. Quando já falaram do Dorival Júnior, né? Isso me parece muito mais uma empolgação, mas não tem muito fundamento e não tem muito critério, pelo menos para a Copa de 2026, que será disputada daqui a um ano praticamente, né? Daqui a 1 ano e 3 meses. Eu acho que não é por aí. Essas foram as notícias de hoje. Até a próxima. Obrigado, nação.